Lucas observava a cidade pela janela do pequeno apartamento que alugava no centro. Os carros passavam apressados, e as luzes dos prédios piscavam no ritmo frenético de um mundo que ele sentia que não pertencia mais. Sua vida era uma rotina cinza, trabalhos temporários como fotógrafo, clientes exigentes, prazos apertados e a sensação constante de que estava estagnado. Ele já não sabia dizer há quanto tempo não sentia uma verdadeira emoção. Naquela noite, enquanto tomava um café frio e revisava fotos no computador, o telefone tocou. Era sua mãe. O tom de voz dela estava carregado de nostalgia e uma certa urgência. Lucas, encontrei uma carta do seu avô. Acho que ele queria que fosse para você. O nome de seu avô, Antônio Vasconcelos, imediatamente trouxe lembranças. Um homem de espírito livre, contador de histórias, dono de um olhar cheio de segredos. Ele havia falecido há 6 meses, deixando para trás uma casa vazia e uma infinidade de perguntas nunca respondidas. No dia seguinte, Lucas foi até a casa da mãe. Sobre a mesa da sala, havia um envelope envelhecido, com seu nome escrito à mão, na caligrafia firme do avô. Com dedos hesitantes, ele o abriu e retirou uma folha de papel dobrada. Lucas, se você está lendo isso, significa que já não estou mais aqui. Mas ainda há algo que preciso lhe dar. Sempre soube que você era diferente, que tinha o olhar curioso de quem nasceu para descobrir o que está além do óbvio. Agora, chegou sua vez. No envelope, você encontrará um mapa. Ele o levará até o meu último presente para você. Mas cuidado, algumas respostas podem mudar tudo o que você acredita saber. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Dentro do envelope, encontrou um pedaço de papel amarelado, com marcas de dobras antigas. Era um mapa desenhado à mão, indicando um local que ele não reconhecia. Ele franziu a testa. Seu avô sempre gostou de desafios e enigmas, mas isso era diferente. Por que deixaria um mistério para ser resolvido depois de sua morte? O que poderia ser tão importante para justificar essa mensagem? O peso da curiosidade começou a se sobrepor à hesitação. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu um impulso verdadeiro de sair da rotina. Ele precisava saber o que seu avô queria lhe mostrar. No fundo, uma única certeza crescia dentro dele: sua vida estava prestes a mudar. 2 dias depois, Lucas estava na estrada, seguindo as coordenadas do mapa. O desenho rudimentar o levava para uma pequena cidade do interior chamada Vila das Pedras, um lugar que ele nunca ouvirá falar antes. Conforme dirigia para fora da capital, os arranha-céus davam lugar a campos abertos, estradas estreitas e vilarejos esquecidos pelo tempo. Quando finalmente cruzou a placa desgastada que indicava a entrada da cidade, percebeu de imediato a atmosfera peculiar do lugar. As ruas eram de paralelepípedos, e as casas antigas pareciam ter parado no tempo. Havia lojas pequenas, uma praça central com coreto enferrujado e um ar de melancolia impregnado no ambiente. Poucas pessoas caminhavam por ali, a maioria idosos, observando Lucas com curiosidade discreta. Ele estacionou próximo a um café e desceu do carro. Ao seu lado, uma banca de jornal exibiu uma manchete que chamou sua atenção: terras históricas serão vendidas para megacorporação. Patrimônio em risco. Lucas pegou o mapa novamente e comparou com a paisagem à sua frente. O ponto indicado parecia estar próximo, talvez em algum lugar além da cidade. Ele precisava de mais informações. Ao entrar no café, foi recebido por uma senhora de olhos atentos e expressão cautelosa. Você não é daqui, é? Perguntou ela, enxugando as mãos no avental. Não. Meu avô cresceu aqui. Antônio Vasconcelos. Conhecia ele. A mulher arregalou os olhos levemente. Antônio, há muito tempo não ouço esse nome. Ele era um homem cheio de segredos. Se está procurando algo que ele deixou para trás, tome cuidado. Nem todo mundo quer que certas histórias sejam reviradas. Lucas franziu a testa. Ele não sabia dizer se aquilo era um aviso ou uma ameaça, mas uma coisa era certa: a cidade escondia algo. E ele estava determinado a descobrir o que era. Lucas saiu do café com o coração acelerado. A reação da atendente havia despertado ainda mais sua curiosidade. Seu avô realmente escondia algo importante, algo que as pessoas da cidade pareciam preferir manter no passado. Ele caminhou pela praça central, observando os prédios antigos e as poucas pessoas que circulavam pelas ruas estreitas. O mapa ainda estava em suas mãos, e ele o analisava atentamente enquanto tentava encontrar alguma referência visual que combinasse com os traços desenhados à mão. Foi então que notou uma pequena livraria de fachada desgastada, com uma placa de madeira esculpida: Sebastião e Filhos, livros antigos. Algo o fez parar.
Se havia um lugar onde poderia encontrar mais informações sobre o passado da cidade, talvez, sobre seu avô, era ali. O sininho da porta tilintou quando ele entrou. As prateleiras estavam abarrotadas de livros velhos, e o cheiro de papel antigo preenchia o ambiente. Um senhor idoso, de cabelos brancos e óculos pequenos, levantou os olhos do balcão e analisou Lucas por um instante antes de falar. Posso ajudar? Meu avô cresceu aqui. Antônio Vasconcelos. Estou tentando entender mais sobre a história dele e da cidade. O velho livreiro inclinou a cabeça, pensativo. Antônio, sim, eu me lembro. Ele falava sobre segredos que não deviam ser esquecidos. Sempre escrevia em cadernos, guardava histórias como quem guarda tesouros. Lucas sentiu um arrepio. Ele deixou algo aqui? O homem hesitou por um instante antes de se virar e pegar um livro antigo de capa marrom, que parecia estar ali há anos. Ao abri-lo, revelou uma anotação na folha de rosto, escrita à mão. O passado nunca está enterrado para sempre. Siga as marcas no chão, e encontrará o que procura. Ao lado, um símbolo desenhado, o mesmo que Lucas vira no mapa. Seu avô estava conduzindo-o para algo maior do que ele imaginava. Lucas saiu da livraria com o livro apertado contra o peito, sentindo o peso das palavras do avô ecoando em sua mente. Siga as marcas no chão. O que isso significava? Ele voltou à praça central, observando o chão de paralelepípedos. Nada parecia incomum à primeira vista, mas então notou algo curioso. Algumas pedras tinham marcas gravadas nelas, quase imperceptíveis. Aproximando-se, viu que eram símbolos semelhantes ao do mapa. Seguindo a direção que indicavam, ele foi levado até uma rua lateral estreita, onde poucas casas antigas resistiam ao tempo. O caminho terminava em uma cabana de madeira desgastada, quase escondida entre as árvores. O coração de Lucas acelerou. A construção parecia abandonada há anos, mas havia pegadas recentes na terra seca ao redor. Alguém mais estivera ali. Quando se aproximou da porta, um estalo soou atrás dele. Lucas se virou bruscamente. Um homem alto, vestindo um sobretudo escuro, o observava do outro lado da rua. Seu olhar era frio, avaliador. Você não devia estar aqui. A voz do desconhecido era baixa, mas carregava um peso ameaçador. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem é você? O que sabe sobre o meu avô? O homem não respondeu. Apenas deu um passo à frente e falou num tom ainda mais sério. Algumas histórias precisam ficar enterradas. Volte para casa. Lucas cerrou os punhos. Seu avô deixara pistas para ele seguir, e agora alguém tentava assustá-lo? Ele não recuaria. Sem desviar o olhar do estranho, ele girou a maçaneta da cabana e entrou. Atrás dele, o homem ficou parado, como se soubesse exatamente o que Lucas estava prestes a encontrar. E aquilo não era um bom sinal. A cabana estava envolta em um silêncio opressivo. A luz fraca da tarde entrava pelas frestas da madeira envelhecida, revelando móveis cobertos de poeira e um cheiro forte de madeira úmida. Lucas sentiu o coração martelar no peito enquanto seus olhos percorriam um pequeno espaço. Ele acendeu a lanterna do celular e começou a explorar. Havia uma mesa no centro, repleta de papéis amarelados, livros empilhados e um velho baú de metal com cadeado enferrujado. Ele tentou abri-lo, mas estava trancado. Olhando ao redor, algo lhe chamou a atenção. Na parede, uma fotografia em preto e branco. Seu avô aparecia ao lado de um grupo de pessoas em frente ao que parecia ser um casarão antigo. Mas o que realmente o intrigou foi a anotação no verso da foto. O início de tudo. A chave está onde a memória se recusa a desaparecer. Lucas franziu a testa. O que aquilo significava? Seu avô falava em memória, em algo que não podia ser esquecido. Seria um lugar? Um objeto? De repente, um barulho lá fora fez seu corpo se enrijecer. Passos. Alguém estava se aproximando. Ele apagou a lanterna do celular e se moveu silenciosamente até uma das janelas. Do lado de fora, a figura do homem misterioso se destacava na penumbra. Ele estava parado, observando a cabana como se esperasse por algo. Lucas sabia que não podia ser encontrado ali. Ele precisava sair antes que fosse tarde demais. Mas antes de ir, pegou a foto e guardou no bolso. Seu avô lhe deixará uma nova pista. E ele estava determinado a seguir até o fim. Lucas esperou até que os passos do homem misterioso se afastassem antes de sair da cabana. O ar da noite estava pesado, e ele sentia a adrenalina correr pelo corpo. Com a foto ainda no bolso, decidiu que precisava encontrar aquele casarão o quanto antes. De volta à cidade, procurou um lugar discreto para analisar melhor a imagem.
Entrou em um pequeno hotel e trancou-se no quarto. Com a luz do abajur, examinou cada detalhe da fotografia. O casarão parecia antigo, com uma arquitetura imponente, mas algo lhe chamou a atenção, uma inscrição gravada na fachada. Ele pegou o celular e pesquisou sobre a história da cidade. Depois de alguns minutos, encontrou uma referência ao casarão na foto. Era a antiga biblioteca municipal, fechada há décadas. Na manhã seguinte, Lucas foi até o local. A construção estava em ruínas, cercada por grades enferrujadas. Placas indicavam que em breve o terreno seria demolido para a construção de um empreendimento. Seu avô claramente queria que ele chegasse ali antes que isso acontecesse. Ele encontrou um buraco na cerca e entrou. O interior da biblioteca era um mar de estantes tombadas e papéis espalhados pelo chão. Caminhando entre os destroços, notou uma placa de mármore no chão com a mesma inscrição da foto. Ajoelhou-se e passou a mão sobre a superfície fria. Foi então que viu um pequeno compartimento secreto embutido na pedra. Com esforço, conseguiu abri-lo. Lá dentro, encontrou um maço de documentos amarelados. As páginas detalhavam algo surpreendente, uma conspiração para apagar parte da história da cidade. Seu avô e outras pessoas haviam tentado proteger algo que a corporação agora tentava destruir. Lucas engoliu em seco. A verdade que seu avô protegera estava ali. E alguém não queria que ela viesse à tona. Ele acabará de se tornar parte de algo muito maior do que imaginava. Lucas folheava os documentos com as mãos trêmulas. Eram registros antigos, plantas da cidade, cartas assinadas por autoridades locais e depoimentos de moradores. Tudo apontava para a mesma verdade perturbadora. A Vila das Pedras fora construída sobre terras que pertenciam a um povoado muito mais antigo, cuja história havia sido deliberadamente apagada. Entre os papéis, encontrou uma carta assinada pelo próprio avô. Se você encontrou isso, significa que a verdade ainda pode ser resgatada. Durante anos, tentamos impedir que destruíssem o que restou, mas forças maiores sempre nos silenciaram. Agora, a cidade corre risco novamente. Se essa história for esquecida, não restará nada para contar. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Seu avô e outras pessoas lutaram para preservar aquele passado. Mas quem estava por trás dessa tentativa de apagamento? E por que aquilo ainda representava uma ameaça? Antes que pudesse refletir mais, ouviu um barulho no andar de cima. Ele não estava sozinho. Rapidamente, guardou os documentos na mochila e se escondeu atrás de uma estante caída. Passos ecoaram pelo piso de madeira, lentos, metódicos. O homem do sobretudo escuro havia encontrado seu rastro. Lucas conteve a respiração enquanto a figura se aproximava. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, um estalo soou do outro lado da biblioteca. Algo havia caído. O homem desviou a atenção e, aproveitando a distração, Lucas correu na direção oposta, deslizando por uma fresta na parede e saindo de volta para a rua. O frio da noite o envolveu, mas ele não tinha tempo para pensar. Ele precisava sair dali. E, acima de tudo, precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Lucas correu pelas ruas escuras da cidade, sentindo o coração martelar em seu peito. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, e a sensação de estar sendo observado era inescapável. Ele sabia que o homem de sobretudo não desistiria tão fácil. Ele precisava de um lugar seguro para examinar os documentos. Sem outra opção, voltou para o hotel e trancou-se no quarto. Com as mãos trêmulas, espalhou os papéis sobre a cama e começou a ler. Os documentos revelavam algo ainda mais chocante do que ele imaginava. A Vila das Pedras fora construída sobre um assentamento ancestral e a megacorporação que tentava comprar as terras sabia disso. Para evitar problemas legais e impedir que o local fosse reconhecido como patrimônio histórico, os registros haviam sido apagados, os moradores silenciados e qualquer evidência física destruída ao longo das décadas. Entre os papéis, Lucas encontrou outro bilhete de seu avô. A história pertence a quem tem coragem de contá-la. Se desistirmos, seremos cúmplices do esquecimento. Seu avô sabia de tudo e passou a vida tentando impedir que esse crime histórico fosse enterrado. Mas agora, com a venda das terras, a última chance de revelar a verdade estava se esvaindo. De repente, um som abafado do lado de fora do quarto fez Lucas se sobressaltar. Ele se aproximou da porta, ouvindo atentamente. Passos no corredor. Alguém estava ali. Sem tempo para pensar, apagou as luzes e recuou até a janela. O trinco da porta girou lentamente. Alguém estava tentando entrar. Com o último olhar para os documentos, Lucas sabia que não tinha mais escolha. Precisava fugir e encontrar uma maneira de expor tudo. A verdade estava em suas mãos.
E agora, sua vida corria perigo. O trinco girava lentamente. Lucas sabia que tinha segundos para agir. Sem pensar duas vezes, pegou os documentos e enfiou-os na mochila. A única saída era pela janela. Ele a abriu com cuidado, sentindo o vento frio da noite contra o rosto. Ouvindo o clique sutil da porta se destrancando, não hesitou, pulou para a pequena sacada abaixo e depois para a rua estreita, aterrissando com um impacto doloroso. Atrás dele, ouviu a porta do quarto se abrir de vez. O homem de sobretudo havia chegado. Lucas correu. As ruas desertas da cidade pareciam ainda mais sombrias sob a luz fraca dos postes. Ele precisava encontrar ajuda. Mas quem? A essa altura, já sabia que não podia confiar em ninguém. Então, se lembrou da única pessoa que demonstrou conhecer seu avô e a verdade que ele tentava proteger, o livreiro da cidade. Com a respiração ofegante, ele correu até a livraria. A porta estava fechada, mas as luzes ainda estavam acesas. Lucas bateu com força. Após alguns segundos de silêncio, a porta se abriu uma fresta, revelando os olhos cansados do velho livreiro. Por favor, me ajude. Lucas sussurrou, olhando para trás. O homem o avaliou por um instante, depois abriu a porta completamente. Entre. Rápido. Lucas entrou, e o livreiro trancou a porta atrás dele. Você encontrou, não foi? O velho perguntou, sério. Lucas assentiu, puxando os documentos da mochila. E agora? O que eu faço com isso? O livreiro suspirou. Agora, meu garoto, você precisa estar pronto para enfrentar o que vem a seguir. O livreiro levou Lucas para os fundos da loja, onde uma mesa coberta de papéis antigos e livros empoeirados esperava. Ele acendeu um abajur fraco e olhou para os documentos que Lucas trouxera, passando os dedos pelas páginas amareladas como se tocasse algo sagrado. Seu avô era um homem corajoso. Mas sua luta nunca foi reconhecida. Lucas se sentou, ainda tentando recuperar o fôlego. Ele sabia que tentariam enterrar essa história para sempre, não sabia? O livreiro assentiu. Não foi só ele. Muitos tentaram. E todos foram silenciados. Lucas sentiu um calafrio. Seu avô não apenas descobriu a verdade, ele passou a vida tentando protegê-la. E agora, cabia a Lucas decidir o que fazer com ela. Se essas terras forem vendidas, toda essa história será apagada de vez. Lucas murmurou. O livreiro pegou um velho envelope e o deslizou para Lucas. Antes de morrer, seu avô me pediu para guardar isso. Ele acreditava que um dia você voltaria. Lucas abriu o envelope e encontrou um pequeno gravador de fita cassete. Tremendo, apertou o botão de play. A voz de seu avô preencheu o silêncio. Lucas, se você está ouvindo isso, significa que seguiu as pistas e encontrou a verdade. Eu sei que é uma grande responsabilidade, mas alguém precisa terminar o que começamos. Não se cale. Não tenha medo. A história pertence àqueles que têm coragem de contá-la. Lucas fechou os olhos por um momento. Seu avô confiava nele. Ele respirou fundo e olhou para o livreiro. Então me diga, como fazemos para que o mundo todo saiba a verdade? O velho sorriu. Temos um longo caminho pela frente, garoto. Mas você já deu o primeiro passo. Lucas sentia o peso da decisão sobre seus ombros. O gravador de fita ainda estava em suas mãos, e as palavras de seu avô ecoavam em sua mente, como um lembrete da responsabilidade que agora recaía sobre ele. Ele não poderia mais voltar atrás. O livreiro, percebendo o turbilhão de pensamentos que passava pela mente de Lucas, pegou um antigo mapa da cidade e o estendeu sobre a mesa. Era um mapa detalhado, com pontos marcados em diferentes áreas, todos relacionados a locais históricos e símbolos mencionados nos documentos que Lucas havia encontrado. Esses locais são os pilares de tudo que foi escondido. O livreiro explicou. Seu avô descobriu esses pontos e os ocultou para proteger a verdade. Agora, você precisa fazer o oposto, revelá-los. Lucas olhou para o mapa e, pela primeira vez, sentiu que tinha uma direção clara. Ele não estava mais sozinho nessa busca. Seu avô, através daqueles pequenos gestos e documentos, ainda o guiava. Como posso expor isso? Perguntou, a voz trêmula, mas determinada. O livreiro sorriu novamente. O mundo precisa saber da verdade. Vamos começar com um simples gesto, algo que ninguém pode ignorar. Vamos levar tudo isso para a imprensa. Eles não poderão mais esconder. Lucas sentiu um arrepio de adrenalina. Era isso. Ele havia encontrado a verdade, e agora, a missão era compartilhá-la com o mundo. Ele pegou o gravador e os documentos, guardando-os com firmeza.
Vamos fazer isso. A cidade precisa saber. O mundo precisa saber. A manhã seguinte trouxe um ar fresco e a sensação de que Lucas finalmente estava tomando controle de sua própria história. Com o gravador e os documentos na mochila, ele se dirigiu à sede de um jornal local. Ele sabia que aquela seria sua última chance de tornar a verdade pública, e não poderia falhar. O prédio do jornal parecia insignificante, mas para Lucas, aquilo representava a chave para mudar tudo. Ao entrar, foi recebido por uma recepcionista que parecia mais curiosa do que desconfiada. "Em que posso ajudar?" ela perguntou, sorrindo sem perceber a gravidade que Lucas carregava. "Preciso falar com o editor." "Urgente", respondeu ele, com uma firmeza que surpreendeu a própria si. Ela hesitou, mas logo encaminhou-o até o escritório do editor. O ambiente estava repleto de jornais empilhados, e o editor, um homem de meia idade com óculos grossos e olhar cansado, levantou-se da mesa quando Lucas entrou. "O que você tem, garoto?" perguntou o editor, sem perder tempo. Lucas colocou os documentos e o gravador sobre a mesa. Ele sabia que aquelas palavras poderiam mudar o rumo da cidade, da história e de sua própria vida. "Tenho a verdade. O que você faz com ela é seu problema." O editor olhou para os papéis, depois para o gravador, e por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Lucas sabia que agora não havia mais volta. A história de seu avô estava nas mãos de um completo estranho, e seu destino seria traçado ali. Após o que pareceram horas, o editor respirou fundo e olhou para Lucas. "Vamos publicar. A verdade precisa ser contada." Era a resposta que ele esperava. A última barreira havia caído. Agora, ele e a memória do avô estavam prestes a ser reconhecidos. A luta estava quase no fim. O som das teclas de computador preenchia a sala enquanto o editor trabalhava rapidamente. O jornal estava pronto para a revelação. O título estava claro e direto, refletindo a magnitude do que estava prestes a acontecer. O segredo da Vila das Pedras. A história que nunca deveria ser esquecida. Lucas olhava para a tela, observando as palavras do avô finalmente ganharem vida. Cada frase escrita representava anos de luta, de histórias apagadas, de vozes silenciadas. Agora, tudo seria exposto ao mundo. O editor deu um último olhar na matéria, com o rosto sério e concentrado. "Está perfeito. Vamos publicar agora." Com um clique, o jornal foi enviado para a impressora e logo as primeiras edições começaram a ser distribuídas. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que, ao acordar no dia seguinte, a cidade seria diferente. O legado do avô seria finalmente reconhecido, e a verdade seria conhecida por todos. "Você fez a coisa certa, Lucas. Agora, o mundo sabe." O editor disse, com um tom que parecia pesar ainda mais que todas as palavras. Lucas assentiu, mas não disse nada. Ele sabia que aquele era o fim de um ciclo, o fim de uma busca que o havia levado por caminhos inesperados. A partir dali, não haveria mais como apagar o passado. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a história de seu avô não acabava ali. A revelação poderia ser apenas o começo de algo maior, algo que ele ainda não compreendia completamente. A verdade tinha encontrado seu caminho, e Lucas, com uma sensação de alívio e satisfação, se preparou para o que viria a seguir. A história de seu avô agora era sua. E ele faria com que o mundo nunca mais a esquecesse. O dia seguinte chegou com uma brisa suave e o sol começando a brilhar sobre a cidade. Lucas estava em casa, sentado em frente à janela, observando as primeiras edições do jornal sendo distribuídas pelas ruas. Em breve, todos saberiam o que realmente acontecerá na Vila das Pedras. E com isso, o nome de seu avô seria finalmente reconhecido. Enquanto a cidade ainda acordava, Lucas pensava em tudo o que havia vivido nos últimos dias. A jornada que começou como uma simples busca por respostas havia se transformado em algo muito maior do que ele imaginava. Ele havia restaurado a memória de um homem corajoso, um herói que, mesmo sem reconhecimento, dedicou sua vida para proteger um pedaço da verdade. Mas o que mais o tocava era a ideia de que, através daquelas páginas e daquele gravador, ele também estava se tornando parte de algo maior. Seu avô não era apenas um nome em um pedaço de papel. Ele havia deixado um legado, um chamado para aqueles que tivessem a coragem de dar voz àqueles que foram silenciados. Lucas se levantou da cadeira e foi até a estante, onde o gravador ainda estava guardado. Ele o pegou novamente, ouvindo mais uma vez a voz do avô, gravada em um tempo que parecia distante, mas ainda tão presente. A história é o que nos define. Não podemos deixar que o medo nos faça esquecer o que fomos. Essas palavras ressoaram profundamente em Lucas. Ele sabia que, naquele momento,
A história de seu avô não acabava. O que ele fizera, o que ele revelara, era apenas o começo. Agora, Lucas estava pronto para continuar a luta, para manter a memória viva, para garantir que, como seu avô sempre quis, a verdade jamais fosse apagada. Ele não seria apenas um guardião do passado. Ele seria o herói da sua própria história.